Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã desse que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Miquetes. Hoje estamos no segundo dia da semana e hoje faremos a leitura da segunda aliá, que está no capítulo 41, do verso 15 até o passuque 38, Parashá Miquetes, Bereshit Gênesis, capítulo 41, do verso 15 até o passuque 38. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos internautas, a toda a comunidade Anuncim Brasil. Um ótimo dia a todos. Hoje já estamos no primeiro dia, de nossa festividade de Hanukkah. Já acendemos a primeira vela e agora, ao longo dos demais dias, sempre após o pôr do sol, o surgimento das estrelas, nós seguimos com o acendimento de nossa Hanukkah. Então, hoje à noite estaremos acendendo a segunda vela de nossa festividade. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, nossos internautas. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anuncim. Nós estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Eu sou o Morem Malachi Ben Israel e estamos transmitindo todo o nosso trabalho através do nosso canal Anuncim Brasil Criciúma pelo YouTube. Então eu quero dar as boas-vindas a todos e pedir que você ainda não está inscrito em nosso canal, que possam se inscrever e também deixar o seu like desta transmissão. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de dezembro do ano de 2025, no calendário gregoriano, e estamos no dia 25 do mês de Kislev do ano de 5.786. A você que hoje está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da segunda aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venata b'naveti torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse o faraó a José: um sonho tive, e não há quem o interprete. E eu escutei sobre ti, dizendo que ouvia sonhos para interpretá-los. E respondeu José ao faraó, dizendo: longe de mim, Deus há de dar uma resposta por meu intermédio, para a paz do faraó. E falou o faraó a José: no meu sonho eu estava sobre a orla do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e outras 7 vacas subiam atrás delas, magras e muito feias de forma e vazias de carne. Não vi como estas em toda a terra do Egito, na ruindade. E comiam as vacas vazias e feias, as 7 vacas primeiras, as gordas, e entravam nas suas entranhas, e não se sabia que houvesse entrado nas suas entranhas. E sua aparência era feia, como no princípio. E despertei e vi no meu sonho, e eis que 7 espigas subiam numa haste cheia e boas,
E eis que 7 espigas secas, miúdas, batidas pelo vento do oriente, brotavam atrás delas, e engoliam as 7 espigas miúdas, as 7 espigas boas, e disse aos magos: não houve quem me explicasse. E disse José ao faraó: o sonho do faraó é um só. O que Deus fará, anunciou ao faraó. As 7 vacas boas, 7 anos são elas, e as 7 espigas boas, 7 anos são elas. Um sonho é este, e as 7 vacas vazias e más que subiam atrás delas, 7 anos elas são. E as 7 espigas vazias batidas pelo vento do oriente serão 7 anos de fome. Esta é a coisa que falei ao faraó. O que o Eterno fará, mostrou ao faraó. Eis que 7 anos vêm, haverá fartura grande em toda a terra do Egito. E levantar-se-ão 7 anos de fome atrás deles. E será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e acabará a fome com a terra. E não será conhecida a fartura na terra antes aquela fome que virá depois, porque será muito pesada. E ao se repetir o sonho ao faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus e que o Eterno se apressa em fazê-la. E agora veja o faraó, um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto, faraó. Nomeie encarregados sobre a terra e aprisione a terra do Egito. Aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura e junte todo o alimento desses anos bons que vêm e amontoe os grãos sob o poder do faraó. Alimento nas cidades e guardem-no, e será o alimento como reserva para o povo, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e não perecerá o povo na terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos do faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse o faraó a seu servo: encontra-se como este outro homem, do qual o Espírito de Deus esteja sobre ele? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu betoreinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Chegamos à leitura da segunda aliá da Parashá Miketz, a 10ª porção de nossa bendita Torá. A Parashá segue contando a história de José e Iosef, que foi levado para a terra do Egito, vendido por seus irmãos, e após passar um longo período, 2 anos, ao qual ficou preso, ele então é lembrado pelo copeiro na presença do faraó, que conta ao faraó que quando este havia sido mandado juntamente com o padeiro para a prisão, e logo, de acordo com o sonho que eles tiveram, eles contaram a José o sonho, e José então interpretou, e ambas as interpretações se cumpriram corretamente, enquanto que o padeiro foi enforcado, foi pendurado no madeiro, o copeiro foi restituído à sua função. De maneira que, passado 2 anos, José havia pedido para o copeiro que ele não esquecesse do que ele havia feito,
E como nós já falamos, o Midrash vai dizer que o fato dele ter pedido para o copeiro, ele deixou de confiar em Deus, e isso também levou mais tempo para ele sair daquela prisão. Mas o fato é que José então é lembrado 2 anos depois, e isso, é claro, não podemos deixar de falar que foi uma provisão divina, né? Foi o Eterno que tirou ele daquela prisão, e porque tudo acontece não somente a saída de José da prisão, não se dá só pelo fato do copeiro ter contado ao faraó, porque nada disso teria acontecido se o faraó não tivesse tido este sonho. Então, o sonho que ele teve, diante do que o próprio José interpretou, de fato, foi um sonho que o Eterno permitiu que ele teve, e esse sonho era um sonho profético. Como disse José, vem da parte de Deus. E se foi 2 sonhos, um com vacas e outro com espigas, José disse que esse sonho realmente era verdadeiro, tudo o que Deus havia mostrado seria o que viria a acontecer. Então, foi uma profecia? Foi. Se cumpriu em pouco tempo? Sim, se cumpriu 7 anos depois. Vieram já no início os anos da fartura e depois os 7 anos de escassez. Então, José, por ter contado e interpretado o sonho do faraó, foi honrado, né? Foi reconhecido pelo faraó tudo quanto ele falou, e foi então nomeado governador do Egito. No início da leitura, quando o faraó disse a José: um sonho tive, e não há quem o interprete, e eu escutei sobre ti. Então, como nós temos falado, nós comentamos no Kabbalat Shabbat, no serviço do Shaharit, toda essa história de José, ela é profética, né? A chegada de José na terra do Egito. Então, como nós comentamos, foi a chegada do monoteísmo dentro de uma terra totalmente idólatra, de um povo idólatra. E não somente o Egito, né? Mas depois vem, já quando o povo estava habitando na terra de Canaã, o pecado que eles cometeram também, da adoração do bezerro de ouro, a questão dos espias, de terem chorado um choro em vão, tudo isso trouxeram as consequências a ponto do povo, então no ano 70, Israel ser exilado. Então o exílio também foi a oportunidade, né, do Ocidente de conhecer o monoteísmo, conforme nós comentamos. Então, quando o faraó diz a José: um sonho tive e não há quem interprete, o que nós temos falado é que Israel, a nação de Israel, é um povo realmente que tem as bênçãos do Eterno e tem a lei, tem os oráculos, tem tudo que Deus realmente designou. Israel mantém em suas tradições, em suas festividades. Então, Israel continua sendo um povo especial.
um povo especial. Então, um povo que traz sobre si as bênçãos do Eterno. E como o próprio Faraó reconheceu em José, como quando ele mesmo disse, né, que se existia, né, encontra-se outro, encontra como esse outro homem no qual o Espírito de Deus esteja com ele. Então, o Egito reconheceu que José era um grande tzadik, um homem de Deus, e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, Israel, hoje, ele também, né, em muitas coisas, ele é reconhecido. Somos reconhecidos, sim, né? Hoje, Israel é reconhecido por toda a tecnologia, a ciência, né? Então, pelos prêmios que Israel recebe. Então, tudo isso é dom de Deus, né? Tudo isso é a sabedoria divina, é o Espírito de Deus que habita sobre nosso povo, sobre nossos sábios, os capacitando e dando inteligência, né? Inteligência para desenvolver toda essa tecnologia. Então, assim como ao Faraó causou espanto, né? Também aos povos, às nações, hoje também, né? Tudo quanto Israel está desenvolvendo em suas tecnologias também tem causado um espanto, né, na vida de muitas pessoas. É isso então, nós vamos seguindo falando, né, com a história de José, agora não mais um jovem, um homem que está detido, mas um homem que alcança a sua liberdade, que esperou em Deus e que Deus, o Eterno, agora vai restituí-lo vai trazer, ele trouxe, na verdade, ele da prisão para assumir uma posição. A segunda, né? A primeira maior posição do Egito era o faraó. E José só não podia sentar no trono do faraó, mas era o segundo abaixo do trono. Então, não importa a condição que a pessoa esteja, Deus fará com que a pessoa também cresça na sua vida, mediante o seu esforço e a sua dedicação. Uma coisa para encerrarmos, né? Vimos que a profecia aqui, o sonho, mandou que fosse armazenado, né, alimento, porque viriam os anos de fartura e os anos de abundância e de fartura, né? Faltaria o alimento. Então, que fosse armazenado. Então, uma coisa que também nós temos falado, temos que ter muito cuidado com o nosso tudo quanto nós alcançamos no nossos ganhos, né, nos nossos rendimentos, para que não possamos de maneira nenhuma deixar faltar o alimento, né? O alimento não pode faltar na nossa casa. Então, devemos sempre ter esse cuidado. É isso então. Ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe e lhe guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia. Shalom lekulam, boker tov, Hag Sameach Sukkot. Shalom.